Boa noite, boa noite. Boa noite, Thiago, Thalia. Kleberson, vamos chegar. Tivemos um contratempozinho técnico aqui, mas já resolvido. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitória. Boa noite, Suelen. Vamos chegar, casais. Nossos bispos já estão aí. Quero convocar vocês aí a pegar o dodinho mágico aí. Vamos pegar esse aviãozinho aí, vamos decolar. Vamos lá, Kelly, Suelen. Vamos pegar o aviãozinho aí, ó. Escolhe 2 casais. Cunhado, concunhado, o casal do futebol. E vamos crescer, vamos romper. Vamos para a escola do crescimento hoje. Escola do crescimento com quem entende, hein? De crescimento. Vamos lá? Vamos lá, Lívia. Alzineide. Vamos lá, Alzineide. Manda aí para os filhos. Manda para os cunhados. E vamos lá. Boa Vamos lá, noite. que hoje é noite de crescimento. Hoje nós vamos crescer. Sem medida. Boa noite, Ana. Vamos lá. Boa noite. Isso aí, gente. Compartilha. Errane. Compartilha. Bem-vindos, bem-vindos. Henrique, Jenny. Boa noite, Antônio. Vamos lá? Hoje vamos sair com nossos bispos, um casal de sucesso. Deixa eu dar uma aviãozada aqui, pessoal. Rapidinho. Não fica parado aí, nós estamos convidando o pessoal aqui, convida mais pessoas para estar. Gente, nada como a participação ao vivo. Que você pode entrar, comentário, inclusive você que está aqui, caso tenha alguém que está aqui pela primeira vez, nós estamos aqui desde o início da quarentena, já com essa live, por isso veio esse tema, eu e ele em confinamento, onde muitos casais começaram a viver um tempo muito especial, difícil muitas vezes, mas uma grande oportunidade de crescer, de amadurecer, não é verdade? E a gente tá junto aí toda semana, falando, rindo, né, brincando, crescendo juntos. Então tem sido uma live muito descontraída. Então é muito legal você estar ao vivo, porque o pessoal comenta, brinca, participa. E se você estiver aí pela primeira vez, você fique sabendo que você pode participar, né? A turma aí, ao longo das semanas, eles já vão até se conhecendo e a gente vai dando seguimento aqui à live e tendo toda essa interação e esse crescimento. Então é um momento nosso enquanto casais. Se o marido tá dormindo aí, convida ele com amor, vamos participar comigo. Fala com ele, com amor, né? Algumas esposas, né? Às vezes na live aqui ele tá dormindo, né? Chama ele com amor. E hoje nós vamos fazer uma pergunta, a pergunta que não quer calar pro Bispo Jairo. Se na hora que ele termina o churrasco, se ele lava a grelha. Ixi, tem sido uma reclamação das mulheres. Tem uma polêmica que eles já estão aí? Acho que já. Ah, porque, olha, é uma polêmica. Tem homens que nem sabiam que se lavava uma grelha, né? Pois então, vamos lá. Lava ou não lava a grelha depois do churrasco, né, gente? Isso deu uma polêmica. Isso, nós vamos perguntar Eu aí. sou a favor de que lava a grelha sim, que aquela gordura não faz bem, que aquilo não protege. Tá rindo, né, Henrique? Doutor Henrique aí rindo, tá achando graça, né? Mônica lá, essa turma acha que não precisa lavar, mas os homens todos acordaram que não precisa lavar. E as mulheres, a grande maioria. Não sabiam, né? O Farley lava. O Farley lava. O Farley é criado com vó, né, Farley? Não é criado com vó, não.
cabra macho, desconheço, né? Sei. O fala é porque Só a dele favor, é isso aí, de inox. Thalia. Aí é mais fácil. Lavar, gente, tem não. Aqui em casa nunca se lavou, porque eu não lavo, porque Não. suja Em muito casa, as unhas, na não é, hora do mulher? churrasco, joga água. Suja muito as unhas lavar a grelha, então eu não lavo, mas que eu acho que ele devia lavar pra mim, eu acho que ele devia, né? Então, olha, gente, quem tá faço o chegando churrasco. aí Vamos lá. é esse ritmo de descontração, viu? Nós já vamos entrar, nós não vamos esperar muito pra gente Isso, pra aproveitar gente o máximo consumir o dos máximo. nossos Vamos lá? bispos, tá bom? Eles já estão aí, o Bispo Então, Jair já tinha até chamado, eu acho. então Ah, vamos. não tinha não. Ele só entrou. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Ah, maravilha. Aí, ó, vamos colocar eles, não pare de chamar o pessoal. Vão entrando. Graças a Deus, e que maravilha. Vamos chegar. Vamos chegar. Eles aí. Opa! Boa noite, Deus. tudo bem, queridos? Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que estão conosco nessa live. Eu Boa tô tentando noite. arrumar aqui o Ai, celular, eu que na hora que eu fui por vocês, caiu o celular. Ah, Tava tudo certo, nossa, caiu. vamos ligar, o celular caiu aqui do suporte, saímos correndo caçar outro suporte. Então, as coisas da live, né, Bispo? Ai, Jesus. Como diz a Bíblia, quem sabe faz ao vivo. Né? O Ai, nosso também nós Jesus. ficamos de última hora que o suporte quebrou mesmo. Olha como eles estão lindões aí, gente. Os Gente, eu não dois tô vendo combinando. eu não tô vendo eu aqui. Aí, opa. Ixi, espera um minutinho que o negócio tá... Pera aí, vai. Enquanto isso, vai chamando o pessoal para estar aqui. Chama no grupo de missão. Começando, avisando. Vai dar certo, Aê. só um minuto. Aê! Vamos lá. É que o Jair tá arrumando suporte, esses benditos esse suporte, misericórdia. Eita, mas é assim mesmo. Tem prazo de validade desse suporte. O nosso também acabou. Coincidência ou não, o nosso foi hoje também. Ei, Peraí que nós maravilha. vamos ajeitar nós dois aqui, só um minuto. Ah, ótimo. Ei, Renata, bem-vinda. Chama a Farley aí, Renata. Ei, Josi, bem-vinda. Aê. Aí, pronto. Ei, gente, que alegria, né? Que maravilha estarmos aqui, gente. Esses são os nossos bispos, Bispo Jair, Bispo Dejane. Apresenta eles para nós. Bispo Jairo, Bispo Dejane são os nossos bispos coordenadores, né? Bispos, queridos amigos. Estamos juntos aí já há mais de 10 anos, né, Bispo? Vocês já são os nossos líderes há mais tempos. É mesmo? Sério? Que bacana. Esse ano faz, acho que 11 anos. Olha só. Olha que benção. 11 anos. Que benção. Passou, hein? Olha como o tempo Passou. Passou mesmo. Graças a Deus. E é uma referência para nós aí, né? De casamento, no céu, na terra, de família, de muita cumplicidade. Amém. E a gente começou aqui, bispos, logo na semana do confinamento, né? Começamos com um tema, eu e nós em confinamento. Só que o casamento, esse ano a gente conheceu o confinamento obrigatório, né? Porque o casamento não deixa de ser um confinamento, né? Com certeza. Só que teve um pessoal aí que andou dando uma pirada, né? Surtada, porque realmente alguns perceberam que realmente quando a coisa é obrigatória não é fácil, não. Não, né? Então, assim, já são 3 meses de live. Olha que benção. E graças a... Segundo o grupo de interação que a gente tem, a live esse ano deu muito resultado no Dia dos Namorados. Principalmente as mulheres agradecendo. Ganharam presentes, finalmente. Teve muito xureque lá que surpreendeu. Ó. Teve marido que entregou o presente e saiu correndo, mas já entregou, pelo menos. E é isso aí. Nós estamos aqui hoje para pegar um pouco dessa bagagem de vocês, né? Muita experiência, muita cumplicidade. Verdade. Né? Muita resiliência no casamento. Amém. E a gente quer aproveitar ao máximo do pessoal deles. Eles são uma referência, bispo, para nós, gigantescas,
porque gigantesco, porque os senhores são assim um casal que, ao nosso olhar, assim, realmente muito completos, né? Uma referência em todos os lados quando a gente olha para vocês, né? E assim, a gente queria aproveitar um pouquinho disso para os senhores nos ensinar, né, casais? Então, vamos começar, né? Vamos começar perguntando um pouquinho deles. E um dos pontos que a gente tem, que eu até comentei com a Bispa, que eu vejo deles, e a gente começar por isso, que assim, eu vejo que eles são excelentes parceiros. E a gente tem falado muito sobre parceria, o quanto é importante num casamento. E a gente sabe que no casamento tem as diferenças, né? A gente brinca aqui com a história da grelha, né? É os organizados que gostam de tudo certinho, os que não gostam. E, enfim, tantas outras diferenças, né? Que acontecem. E a gente vê o bispo e a bispa, assim, que eles são muito parceiros, eles cobrem muito um ao outro, né? Eles sabem se ajustar nas diferenças, até o ponto que a gente às vezes nem percebe tanto. Então, assim, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Assim, qual que é o caminho disso, né? Quais são as diferenças e os ajustes que são tão importantes dentro de um casamento? A gente queria ouvir. Amém. Quer falar, começar? Não, podemos começar. São 24 anos esse ano. Que nós completamos de casamento. 25 ano que vem, né? Isso. Então, assim, nesses 25 anos, a gente aprendeu a viver mais a dois do que sozinho. Agora a gente não sabe mais viver sozinho. Porque são 25 anos, pela quantidade de anos que a gente tem, a gente está mais junto. Mais vivendo junto do que solteiro. Que vivendo solteiro. Maravilha. Já passou, né? Viver junto, viver a dois. Então a gente não sabe viver um sem o outro mais. E eu acho que, assim, o ponto mais importante que eu vejo é que a gente, quando casa ou quando escolhe a pessoa, a gente acha que o tempo vai passar e a gente vai mudar o cônjuge. O cônjuge vai entrar na minha, vai melhorar nisso, melhorar naquilo. E a gente tem que casar entendendo o seguinte, que cada um tem seu perfil, cada um tem seus limites. Desiste mudar o cônjuge, mudar o parceiro. Isso é a maior ilusão do mundo. Você vai aprender e conviver com as virtudes, aprender as virtudes, enxergar, né, as qualidades um do outro e ajustar num complemento, né? Aqui é um completa o outro, sem tentar mudar. Reconhecendo, né, o limite, reconhecendo as virtudes e um cobrindo o outro, um cobre o outro, um completa o outro. Porque essa junção, né, ela é poderosa, ela não é 2, ela é 1000, ela é 10.000, né? É o cordão de 3 dobras, né? Ele reforça, né? E esse complemento, ele é poderoso. Aquilo que eu não tenho de ênfase, de virtude, o meu cônjuge tem, né? Ele completa. A gente tem que ter esse entendimento, né? Então, a nossa experiência é essa, né? De um completando o outro para cumprir o propósito, né? Eu creio que, como o Jair falou, nós vamos completar 24 anos casados, e é lógico que não é desde o começo dessa forma, né? Eu creio que tem a ver muito com a maturidade da gente, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, né, a relacionar e a ceder, né, muitas coisas, a gente aprende muitos princípios, e eu acho que a igreja também ajuda muito nisso, né? A Sarando Sua Terra dá uma assistência muito grande nos casamentos, temos exemplos de casamentos a ser seguido, né? Temos nossos bispos, que você consegue se inspirar neles,
E eu creio que se não fosse a igreja, a gente teria mais dificuldade para amadurecer. Porque o passar do tempo não quer dizer que você obrigatoriamente amadurece. Mas quando você aprende, quando você participa de workshops, quando você vai num congresso de casais, você sempre está aprendendo coisas que acrescentam no casamento, né? E se você é sábio, você faz, não, eu quero isso para o meu casamento, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Aí chega um ponto que, como o Jair falou, a gente aprende a conviver com as diferenças, a gente aprende a respeitar, submeter, né? Casamento, eu falo o seguinte, que a maior prova de amor no casamento não é a paixão, os momentos maravilhosos do casamento. Para mim, a maior prova do casamento, a maior prova de amor no casamento se chama capacidade de perdoar. Casamento é perdoar todo dia. Então, se você não tem capacidade de perdoar, você precisa amadurecer muito para casar, né? Então, quem é casado tem certeza que concorda comigo que a gente tem que estar disposto a perdoar todos os dias, né? Não é que é 1000 maravilhas todos os dias, mas a gente tem um compromisso de viver para sempre junto, né? E caminhar cada dia mais amadurecendo, convivendo melhor, né? Então, por exemplo, vocês falaram, agora essa época do confinamento foi um bom teste para os casamentos, né? E tem casamento que faliu com essa... Nós sabemos que é aumento de divórcio em alguns países, né? Porque fale mesmo, porque esse tempo junto, né? A Bíblia fala que o homem, como o ferro afia, o homem é seu irmão. Então, quando a gente está perto, sai faísca, vê as diferenças mais evidentes, né? Tem mais choques, mas isso é para amadurecer, para melhorar. Se você tem essa visão, você não deixa o seu casamento deteriorar. Não é mesmo, gente? E é interessante, né, Bispa, que a gente começou aqui, na série que a gente começou brincando, mas o casamento ele não deixa de ser um confinamento, né? E parece que a ficha das pessoas agora caiu, né? Porque alguns casais, alguns maridos, assim, principalmente os homens, eles perceberam que, assim, eles conheciam muito pouco do seu cônjuge, né? E aí eles ficaram muito surpresos. Porque convivência pouco, essa vida corrida, né? As pessoas mais ficam fora de casa que dentro. Há uma comprovação nesse tempo de pandemia que os maridos descobriram, estatisticamente falando, né, que foi uma descoberta que o convívio no lar, porque aumentou demais, né, por causa da pandemia, eles descobriram que o trabalho era uma fuga e não um ganha-pão de ganhar, de sustentar a família. Eles saíam de casa e iam trabalhar. Quando eles perceberam que eles tinham que trabalhar em casa, eles descobriram, meu Deus, não vejo a hora de voltar a trabalhar lá na empresa e sair de casa, porque o sair de casa para eles era uma fuga, porque não aguentava ficar dentro de casa convivendo. Descobriram que, nossa Deus, por quando vai voltar meu trabalho? Porque era aquela fuga que eu mais gostava. Para ficar longe. Longe do filho, eu conheci um longe da aqui, esposa, longe da família, não estou aguentando mais. eu conheci um aqui que a empresa deu férias para ele e ele foi rodar de aplicativo, de carro. Foi rodar de aplicativo para não ficar em casa. Então, porque é o que o Bispo Jário falou, ele não aguentou, não. É uma descoberta. Eles descobriram a deformação. A deformação do lar, a deformação do convívio familiar. Tá tudo deformado. É uma descoberta nessa pandemia. Mas não é o nosso caso, viu, gente? A gente está achando uma maravilha. A gente está curtindo demais ficar junto, né? Quanto mais a gente fica junto, mais a gente quer ficar junto. A gente está até querendo remodelar a nossa vida para o futuro, quando voltar tudo normal. Porque é muito bom a gente ficar em casa. Sabe outra coisa maravilhosa dessa pandemia para nós? Os nossos filhos. Os nossos filhos estão numa idade que eles não paravam mais em casa, né, Jair? A gente mal via eles. E agora eles têm que ficar em casa. É muito bom estar com eles. É muito bom conviver com eles. Então, assim, a gente tá curtindo. Eu tenho falado, nesse tempo, se Deus permitiu isso no mundo inteiro, né? Não é possível que nós não vamos aprender a ficar junto. Não é verdade? Temos que aprender, tem essa permissão de Deus.
E eu vejo em vocês, assim, exatamente esse ponto, né? A Bis falando do perdão, que é tão importante, e assim, tão difícil de aplicar nesse dia a dia do casal, e o bispo falando deste ponto, que assim, vê a diferença como complemento, que também é aquela guerra a vida inteira pela diferença, sendo que assim, eu podia olhar para o outro e falar, ele tem o que eu não tenho, ela tem o que eu não tenho, e né, somar. Então, isso é maravilhoso. Isso é fruto, né, gente? Já de um grande exemplo para a gente de maturidade, como a Bispo falou, que é uma escolha, né? Amadurecer realmente e ter essa visão. Aí, bem, faz mais uma pergunta aí para Ô, Bispo, a senhora falou uma coisa aí que é interessante, né? A senhora até comentou de nós. Mas, assim, se a senhora perceber, a gente viu, assim, os casais, em geral, teve algumas rusgas, né? Igual a senhora falou do próprio texto de Provérbios, né? De Eclesiastes, eu acho. Mas é interessante como que a igreja é uma instituição que ela está sempre à frente na preparação da família, né? Porque o bispo Jairo falou de uma estatística, e eu li uma estatística que os casais que juntos eles têm um apego com a fé, né? A pesquisa falava assim, lá falava assim, eles tiraram de letra o convívio. Né? Porque a igreja, ela discursa sobre a família, né? Ela fala sobre o casamento, ela já até antecipa algumas crises do casamento. Então, eu acredito, assim, igual a senhora mesmo falou, né? A igreja ajudou vocês, mas a gente percebe que, assim, casamentos que estão firmados na igreja, eles realmente, eu não acho que eles são tão perfeitos, né? Vamos dizer, mas eles têm mais resiliência, eles têm mais estrutura e mais preparo, né? Com certeza, com certeza. E eu vou te dizer mais, o contrário é verdadeiro também. Pessoas que abrem mão da sua fé, ou abrem mão da missão, do propósito, a segunda coisa que eles vão abrir mão é do casamento. A gente tem até mesmo pastores. A gente assiste isso aí, quantos e quantos casos, né, Jair? As pessoas que abrem mão do propósito de estar juntos na igreja, de servir a Deus, quando eles abrem mão disso, a próxima coisa que eles vão abrir mão é do casamento. Então, a aliança com a igreja é tão importante para proteger o casamento. Isso a gente experimenta todos esses anos da nossa vida e eu vejo o contrário acontecer demais também. As pessoas que saem dessa proteção perderem seus casamentos por causa disso. É verdade. Bom, gente, uma outra coisa que os bispos, assim, essa é a minha pergunta pessoal. Eu olho para eles, eu acho que é bem a fase, até que os pessoal que nos conhece aí, vivendo dia a dia, que é aquela fase de muitas coisas têm que acontecer, né? Que, assim, criança, enfim... profissional, tem muitas coisas tem que virar, né? E os bispos a gente olha porque eles são um casal muito completo, sabe, pessoal? Eles assim, eles são muito bem sucedidos em várias esferas. Então, assim, eu olho para eles são ativos socialmente, né? A bispa é médica, pediátrica, o bispo empresário, né? Engenheiro também, mas hoje muito ativo como empresário também, né, bispo? E assim, então assim, socialmente eles têm a parcela, a contribuição deles. Outro ponto que eu admiro, que eles acabaram de falar, que assim, eles são muito família, a gente percebe isso, esse cuidado, esse carinho que é importante para eles. E por outro lado, assim, é o que a bispa acabou de falar, eles não abriram mão de viver um propósito, hoje são bispos e estão construindo um grande ministério. E viver esses 3 pontos é o desafio de todos nós enquanto casais, né? De fazer acontecer isso. Então, assim, são muitos conflitos, né, bispos? Crises que vêm neste meio para construir tudo isso. Conta pra gente, assim, qual que é o caminho, o que os senhores que passaram por isso, assim, não, tá errado isso, tá certo isso, né? Quais são as dicas? Diga. Tanta coisa. Tem uma arena, não sei se foi do sábado passado, retrasado. Não, sábado passado, né? Retrasado. Retrasado. Foi dessa. Que deve estar no canal, que foi YouTube.
uma entrevista com a gente, né? Mega Arena que chama. E a gente realmente entrou nessas respostas todas que você perguntou, Fabiana, que realmente é interessante isso, né? Quando a gente é mais novo, a gente percebe assim que muitas vezes um dos cônjuges, por terem características diferentes, os cônjuges, né? Um sai correndo, vai lá para frente, né? Vai, por exemplo, eu conheço bastante o perfil do Leandro, né? O Leandro é aquele que vai de uma vez, né? Ele é acelerado, né? E vai fazendo tal. E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente vai e o nosso cônjuge vai também, mas muitas vezes, por ser outro perfil, vai assimilando aos poucos, né? Vai atrás, mas assimilando aos poucos. Então, esse encaixe ele é muito importante de você fazer esse encaixe valorizando, né? Enxergar o valor do cônjuge. Quando a cumplicidade entre nós aumentou muito, tudo ficou mais leve. Os projetos ficaram mais leves, né? Os sonhos ficaram mais fáceis de realizar. Porque há uma tendência natural da gente, embora sendo casado, de querer conseguir individualmente, de ir sozinho, né? De alcançar aquele objetivo sozinho. Isso é em tudo, no ministério, no trabalho, na família. Então, quando nós descobrimos ao longo da caminhada que, não, peraí, nós vamos junto, né? Já viu? É igual aqueles cursos de temperamento, né? O colérico quer que o barco vai atropelando todo mundo. O outro, o melancólico, quer ir, mas com todos os cuidados possíveis, né? O fleumático quer saber se tem salva-vida no bote, tem bote salva-vida no barco, né? O fleumático. Então, assim, cada um tem sua característica e todo mundo contribui para alcançar o objetivo. O casal é assim, gente. São diferentes, mas eles se completam. Com muito respeito e valorizando demais um outro. Aí o ministério flui mais. Eu lembro assim que em Pouso Alegre, né, Dejane? Eu era muito atuante. A Dejane estava... O Túlio tinha acabado de nascer, grávido, o Túlio nasceu. Então, por exemplo, foi em Juiz de Fora que caiu a ficha. A Dejane se tornou bem mais atuante, só dependia de nós, longe da família, dos familiares. Então você vai vendo que as coisas vai moldando, vai completando. Quando chegou em Itajubá, já era uma cumplicidade muito grande, né? Entre nós, como ministério, como profissionalmente falando, né? Então, assim, a gente vai conquistando aos poucos, vai caindo a ficha aos poucos, né? Dessa cumplicidade, dessa unidade. Ela vai formando, ela vai entrelaçando. Mas quanto antes cair a ficha, não precisa demorar muito, gente. Quanto antes cair a ficha, mais vocês ganham. Porque é muito fácil. E a gente tem essa tendência de enxergar os defeitos dos outros, né? Interessante. Eu acho que na prática mesmo, o que funcionou muito conosco, assim, desde o começo, foram os acordos. Nós sempre acordamos certas coisas, né? Então, até hoje, a gente fala assim, é engraçado. Quando eu falo assim, acabou a água, o Jair fala assim, essa parte é sua. Acordei eu que você que compra água. Tá claro, então, né? Acordos que legal. que foram feitos desde o princípio, Muito que bom. facilitaram muito a nossa vida. Por Que exemplo, legal. eu trabalho fora, mas, por exemplo, eu nunca aceitei uma agenda a mais sem consultar o Jair. A gente sempre estava em acordo, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo, das crianças. Eu nunca assumi tudo das crianças e deixei o Jair de fora. Pelo contrário, lá em casa era assim, um dia sim eu levava na escola, outro dia era ele. Um dia eu, um dia ele. Então, a gente tem acordos que fazem funcionar muito bem a casa, faz funcionar muito bem o meu trabalho, o trabalho dele, e também a igreja. Nós temos acordos. Olha, tal reunião
a gente chega no final de semana e fala assim, quem vai pregar tal culto, quem vai fazer tal reunião, nós dois vamos fazer tal reunião junto, qual outra reunião é só minha. Então, existem acordos. Eu acho que você comunicar, chegar a concordar com o seu, né, acordar com o seu cônjuge certas situações se torna mais fácil, mais tranquilo de levar do que você ir fazendo tudo ou resolvendo tudo sozinho, sem, né? O acordo é fundamental. Eu acho que na prática isso nos ajudou muito, sabe? E aí a gente tá, né? Assim, é lógico que passa fases diferentes, porque quando as crianças são pequenas é uma fase, depois quando a gente muda para uma cidade é outra fase, né? Quando assume o ministério, ou quando o ministério já está para frente, mas as coisas tendem a ficar mais leves e não mais difíceis, né? Impressionante, você fala assim, não, mas vocês têm tanta coisa, vocês são um bispo, cuida de uma região, mas à medida que você vai caminhando, né, nesses acordos, as coisas vão se tornando mais leves e não mais difíceis. Né? A gente vai aprendendo a tornar as coisas mais fáceis, mais leves, né? Não mais pesadas. É interessante que até a senhora e o bispo falam, passa exatamente essa imagem que assim, é possível essa parceria e ela é fácil ficar leve, porque a gente escuta tanto que casamento é pesado, que é problema atrás, né? O mundo tenta aplicar isso na gente e não precisa, né? Exatamente, pode se tornar mais leve, porque é dois, né? Até os acordos, assim, é sempre na medida da parceria e não tipo, agora você que tem que fazer isso, agora você... Não, é a parceria, não, né? acordado, nivelado, né? É perfeito, né? Que fica mais leve. Maravilhoso. Interessante. O contrário disso, né, Bispa? Senhora, eu acho que, não sei, os senhores podem dizer que a gente vê muito casal que a senhora até começou falando do tempo, que não necessariamente o tempo vai amadurecer, né? Que a gente vê alguns casais que já deveriam estar nessa fase, mas até hoje eles têm dois tipos de briga. A briga pelo território, né? Assim, aonde eu quero predominar com as minhas qualidades e quero enfatizar o limite do outro, né? Então, igual a senhora mesmo assumindo, a senhora brincou aí a questão da água. A senhora mesmo já chama a responsa. A maioria já quer acusar o outro já quer renunciar à responsabilidade. E assim, a gente vê tanto casal de, vamos dizer assim, de 15 anos para cima, né, de casados, que eles até hoje têm aquelas briguinhas de território, né? Quem vai ter a razão, um enfatizando a fraqueza do outro, um descobrindo o outro, né? E eu vou entrar nesse ponto de novo, porque quando entra nessa situação, o que acontece? Não é só falta de maturidade. Às vezes é uma autoestima ruim que a pessoa nunca trabalhou. Às vezes é uma questão de competitividade mesmo, igual você falou, competindo por territórios, até por filho. E eu vou te dizer uma outra coisa que nos ajudou muito. Terapia individual mesmo. Muitos anos atrás, né? Esse Família em Movimento da Bispa Ana, que vai ter agora esse final de semana, ajudou a gente demais no casamento, na família, né, Jário? Foi muito bom para nós. Por isso que eu tô falando, a igreja é fundamental. Aonde que a gente ia ouvir isso? Aonde que a gente ia aprender tudo isso se não fosse a igreja? Então, teve um período que a gente foi para terapia, sim, nós precisamos ir para terapia, não porque a gente estava em crise, mas porque a gente queria amadurecer, a gente queria se conhecer. E esse autoconhecimento e o conhecimento do cônjuge anula essas coisas de competitividade, de jogar responsabilidade no outro. Muito importante, Leandro e Fabiano, na questão do autoconhecimento, é identificar, muitas vezes no cônjuge, da onde está surgindo essa raiva? Tem muito... A raiva pelo outro, expressa a raiva, o rancor, o ódio. Da onde está surgindo essa crítica? Ele só critica, só vê coisa negativa, só vê defeito. Isso daí é o quê? Porque muitas vezes isso tudo parte de um relacionamento errado antes, de uma traição, uma história anterior de mesmo, pecado, né? Um pecado que permanece, sabe? Um resquício, sabe? Uma brecha.
vamos sanar aquela brecha da raiva, do rancor, da crítica, da amargura. Nós vemos muito assim o cônjuge, né? As mulheres amarguradas. A amargurada carrega e traz para o casamento. Algo da história dela, às vezes, né? Essa amargura vem lá do avô dela, do pai dela, e está trazendo para o casamento e é Estragando o casamento. ranzinza, fechada e desconta no marido, desconta no cônjuge. Gente, começa por aí, quando fala terapia, curso e tudo mais. Se identifica, enxerga onde está aí. Você vai carregar isso para sempre. Abre mão, perdoa. Você tem condição de ter um casamento melhor que seus pais. Não precisa carregar isso. E muitas vezes vem mesmo de um abuso mal resolvido. Já casou, já passou, já tem filho. Aí aquilo ali consome a pessoa, sabe? É questão de paternidade, né? Questão de abuso emocional. A gente lida com bastante casais e já viu bastante essa história, sabe? Então tem que resolver, né? Se resolver. Se resolver. Às vezes as pessoas vão para Cristo, né, bispo? E assim, não vive aquela liberdade, né? Porque assim, traz para a nova família, está construindo aquele ambiente da família anterior, negativo, pessimista, aquele ambiente pesado, né? Aí não consegue enxergar a beleza do casamento, do cônjuge, do casal, a beleza da harmonia. Não enxerga nada disso. Não consegue ver os valores, as qualidades, as coisas boas, sabe? A força da unidade, da soma dos dois. Não consegue. Gente, esse é o caminho de se autodescobrir, de se achar, de reconhecer, de enxergar, né, os entraves da vida, né? Da vida, da alma, e desbloquear, né? Desbloquear. E ó, tá perdendo isso daí. Olha, a gente tá falando aqui profissionalmente, relacionamento, mas que dirá numa relação sexual? Nem tem, nem faz, não tem nem jeito. Um trem tudo que tá atrapalhado, não vai. Verdade. Aí pula cerca, tem traição. Aí vai atraindo só desgraça, né? Não ter um ambiente saudável dentro de casa atrai muita coisa ruim. Exatamente. Então, gente, hoje nós temos a Bíblia, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem conselheiros, tem nossos pastores, tem curso, tem terapeuta. Olha, não tem por que a pessoa ter um casamento ruim. Tem ajuda de todo jeito, de todos os lados. Não tem por que persistir no erro, né? Nesse emaranhado que a gente fala, né, Fabiana? O emaranhado. Exatamente. A família em movimento, realmente, ela trabalha exatamente isso, né? Ela é muito poderosa, né? Esse curso, assim, e que está ofertado no meio de nós, né? Fora os outros tantos, né? Maravilhoso. Agora, é interessante, ô bispo, a fala do senhor, assim, da plenitude, porque as pessoas também, é uma analogia, né? É tanto o evangelho quanto o casamento. As pessoas precisam, a gente, né, precisa trabalhar para não ser só um status. Porque, às vezes, a pessoa, ela passa para quem não é casado uma imagem do casamento que, na verdade, o casamento não é aquilo. É o casamento dela que é aquilo. Porque ela ainda não viveu uma plenitude. Dela, né? Ela ainda não viveu uma plenitude. Mas quando você passa uma fachada, uma aparência, não é duradouro. Não vai. Não é duradouro, vai acabar, vai desmoronar, porque não tem fundamentos, né? São os fundamentos que faz a casa permanecer na tempestade, no vento forte, quando tudo abala, né? Nos terremotos da vida. São os fundamentos. O casamento tem que estar nesses fundamentos do perdão, do amor, da cumplicidade, né? Da unidade, em Deus, né? Porque senão é que nem artista. Você vê os artistas aí tudo. Lá o Bonner com a Fátima Bernardes.
Ah lá, que bonito de casal. Cadê esse casal? Cada um tá para um lado aí, cada um tá com o outro. Não dura. Não dura, é fachada. Não tem base A pessoa se sólida. engana, né, bispo? Porque assim, Ai, ele mas acha que ele está aquele. mostrando um casamento bom, mas na verdade todo mundo está percebendo que o casamento não está legal, né? Que Não essa é. fachada nunca Não funciona. funciona. Ai, mas o Brad Pitt é tão bonito com a Angelina Jolie. Cadê o Angelina Jolie, o Brad Pitt? Ai, Bebendo mas no casamento. aquele Edson celular lá com a Cláudia Raia tá tão chique. Cadê o Edson celular com a Cláudia Raia? Melhor mostrar as fotos dos nossos bispos aí, que aí sim, né? Aí achou casamento. Pois é, olha os nossos bispos lá, 40 anos, pagando preço, juntos, crendo. Não, e a gente está falando aqui com temor no coração, porque a gente tem que vigiar todo dia, guardar, Verdade. vigiar. Nós estamos com temor, né? Diante de Deus, diante de Deus. Eternos aprendizes. Com certeza. É, com temor e tremor. E assim, entrando nesse ponto, assim, hoje assim, nós temos vivido muitas mudanças, né? Assim, de tudo. Os filhos hoje, eu costumo dizer, porque há tantos anos que eu estudo sobre educação de filhos. Toda vez que eu pego cliente, eu vou ajudar com os pais, eu falo, olha, eu estudo há muito tempo, mas a minha melhor academia é a prática sendo mãe. Porque, na verdade, a prática muda muito e tudo mudou, né? As crianças de hoje a bispa melhor do que eu para dizer que as crianças, meu Deus, elas são outras, não funcionam as coisas de antes para o de hoje. E eu vejo assim, então, para os senhores que já estão numa caminhada aí de mais experiência que todos nós aqui, hoje novos casais, novos problemas também estão nascendo, né? Assim, claro, alguns se repetem, mas fala um pouquinho para a gente, assim, o que os senhores têm assistido dos novos casamentos e, assim, quais as orientações que o senhor fala assim, é isso, né? Se tem que pegar esse caminho, porque do jeito que está indo, não vai funcionar. Pode falar. Não, pode falar. Eu completo. Olha só, na igreja a gente tem um curso de noivos, né? A gente faz um curso de noivos na igreja. E a gente vê tantos pontos que pegam nos casamentos hoje em dia, e por mais que você dê conteúdo, você fale, você ore, você vê que os casais, muitos casamentos não vão para frente. Então eu vejo muitas pessoas casando para fugir de uma situação de casa, mas não está se resolvendo, foi o que o Jair acabou de falar, não se resolveu e traz para casa, para o casamento, toda aquela bagagem que não foi resolvida ainda, acaba estragando o casamento, né? Pessoas que acham que paixão é suficiente. Pessoas que, né, que casam, acham que a paixão dura 2 anos, o casamento acaba depois de 2 anos. Porque não consegue fazer essa transição para aquilo que é amor, para aquilo que vai ser duradouro, né? A outra coisa que eu vejo, assim, muito, que eu já falei, que é pessoas que estão no ministério, que estão ativos no ministério, casam debaixo do propósito, de repente abrem mão do propósito. O casamento vai por água abaixo. Né? Basicamente eu vejo isso de casais mais imaturos, né? Mais casamentos que falam. Eu acho o seguinte, ó, o perfil de casamento mudou muito de décadas passadas, década 80, 90, 2000. Hoje, o casamento, eu acho que ele tem uma nova roupagem. E nós estamos falando coisa aí, pensando no Túlio, na Anelisa. Por exemplo, casal que decide... Na igreja isso acontece hoje por causa do propósito. Mas se você for ver isso a nível geral, casal hoje que quer casar com 19, 20 anos, você pode contar no dedo. A nível de mundo. Não tem. Ah, vamos casar com 19 anos, vamos casar com 20 anos, vamos casar... Por quê? Porque os rapazes estão saindo de casa muito tarde. Os rapazes, eles não querem assumir responsabilidade. Você vai casar hoje, ô irmãzinha que está ouvindo, com um marmanjão que quer ficar
jogando videogame, PlayStation, Oh, até de madrugada. Vai jogar PlayStation, Ai, Jesus. vai ficar na internet. Eu vou falar, Olha- fala Deus. Fala Deus. Olha a mudança, é outra Que roupagem. palavra! deve ter um monte de esposa aí nesse momento vibrando. As mulheres vão bradar aí. É, Ô, bispo, mudou. os casados já estão nessa vida, imagina os solteiros. O rapaz, ele sai de casa tarde e ele não quer assumir responsabilidade. Esse é o perfil das gerações que vem aí, que está acontecendo. Por outro lado, as mulheres esquecem esse negócio de que eu vou casar para ter uma para lavar, passar e cozinhar. Não existe mais. Não existe mais. Esquece disso, gente. Ô, bem, vamos comer? Vamos. McDonald's. Vamos lá no McDonald's. Cantar. Eu não gosto de McDonald's. Almoçar. Eu não gosto de Não. McDonald's. A gente não come. A gente é regrado em tudo. Com alimentação. Mas nós estamos dando um panorama geral da coisa. Esse é o panorama geral. Interessante. Não, eu falo isso dos meninos nossos mesmo. Jonas, Vanessa, Diego, Marina. Tá descobrindo todo mundo aqui. Mas é dos meninos nossos porque agora que eles estão pensando em ter filho. É. Agora que eles estão... Então, acabou o culto, vamos lanchar, vamos fazer Comer coisa hambúrguer, diferente. Entendeu? O bispo, o senhor me perdoa, mas eu falar nisso, eu fiquei pensando nisso hoje. A gente arrumando casa nessa quarentena aqui. A minha mais nova, ela fica irritada. E ela vira e fala, ela tem 4 anos, quando eu crescer, eu vou ter alguém para lavar todas as minhas vasilhas, para varrer todos os meus chão. Eu não quero. Gente, vamos parar de arrumar a casa, vamos assistir filme e relaxar. A cabeça Assistir dela. desenho. Assistir desenho e relaxar. Falei, minha filha, você vai ter dinheiro para tudo isso em nome de Jesus, mas você vai ter que aprender a fazer. Dentro disso que o senhor está falando, né, bispo? Porque A geração. É a nova geração, Eles são gente. assim Não mesmo. esquece disso. É outra coisa. Ô, Então, bispo, mas deixa eu emendar uma pergunta para o senhor aí. O senhor pegou na veia, né? Mas uma pergunta, bispo, que o senhor comentou, isso aí é interessante, porque tem hora que a gente pega o pessoal, principalmente isso aí que o senhor falou, eu nunca vi, né? Antigamente a gente estava acostumado a lidar com o casamento, o problema da mulher, a cachaça do homem, esses negócios. Hoje é videogame, né? Meu marido tem que trabalhar no outro dia e está no videogame. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, bispo, em cima disso que o senhor falou. Os senhores acham que é inconsciente ou eles resistem à maturidade? É tipo assim, eu quero ser, mesmo os casados, eu estou falando dos casados, que às vezes a pessoa a gente chama aqui os recém-casados, né, os iniciados. Mas a gente percebe assim, tem hora que para a gente é um problema, para eles não é. Essa questão de horário. Eu vejo coisas, pontos bons e coisas que extrapola. Mas eu vejo coisas boas no sentido da geração. Porque, olha só, a cultura minha que eu vim dos meus pais, o homem trabalhador era o homem braçal. Era o homem que tinha que acordar de madrugada, tinha que pegar duro, tinha que mostrar força. Hoje o macho anda de calcinha apertada, cabelinho arrumado, magrinho, de tatuagem, brinquinho na orelha. Esse é o macho de hoje. O metrosexual. O metrosexual hoje é desse jeito. Agora, ele não é o perfil do braçal, aquele, não, tem que acordar cedo. Não, por quê? Porque o sucesso, vamos dizer assim, o trabalho, o sucesso hoje, está na informação. Está na informação. Por exemplo, tem gente que não sai de casa e ganha 10 mil, 15 mil reais. É youtuber, é nego que fica fazendo live de jogos. É uma coisa doida, uma coisa mais maluca do mundo. Então, assim, hoje o conceito do homem de valor, que é o cara braçal, que tem que trabalhar muito, pegar firme,
Gente, mudou. Tem que cair a cabeça, não, tem que cair a Não, e ficha. fora que a mulher também não é aquela mulher que fica cozinhando, lavando, Exatamente. passando. Todas as mulheres hoje Então, trabalham fora, né? tem o lado da vagabundagem, mas tem o lado do recurso, que essa forma é a informação hoje que tem valor. Não é a A força do astúcia, braço, né, bispo? é a informação, é o acesso, é a maneira com que você se coloca ali, vai fazendo a coisa, a dinâmica da coisa. Então, isso que eu estou falando para você, não é a questão mais nem de amadurecer ou deixar de amadurecer, mas é a questão de você entender o mundo que a gente vive hoje e buscar em Deus sabedoria, discernimento, Interessante, né? muito bom. Crescimento, maturidade, porque não é a questão de reprimir, né? Nós não podemos reprimir a nossa geração. Ela é assim, essa geração nova é assim. Você está com filhos aí que vai ser a geração Z, XYZ, W, nem sei que geração que vai ser seus filhos. O do Túlio, a Ana é XY, YZ. Eu nem sei qual vai ser a sua. Mas é o molde. A gente tem que estudar as características dessa geração. E não pode reprimir, tem que estudar. Mas o que é infalível e eterno, preste atenção, gente, está acabando os minutos. Ó. O que é infalível e eterno é a sua vida com Deus, sua intimidade, seu coração no altar. Isso não muda, isso vai para a eternidade e para o resto da vida. Não importa quem você seja, o que você faça e a maneira com que você vive na sua geração, ou a fase que você está. O que importa é seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. E isso não muda, pode mudar, pode vir 1000 anos, mas sua vida com Deus, sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus, não vai passar. Então, isso que vai fazer toda a diferença de você avançar, crescer, ter um casamento duradouro, uma harmonia maravilhosa. Tudo na vida, né? Dá certo. E dá certo em tudo. Em tudo. É esse o caminho. É seu relacionamento com Deus. Sua vida diária com Deus. É isso que faz toda a diferença. Muito bom, muito bom. É o famoso, né, Bispão? Tudo vai passar, né? Menos a palavra. Então a cultura vai, a cultura vai, a cultura vem, o comportamento vai, o comportamento vem. A moda, né? A moda só se reinventa. Exatamente. A Bíblia continua se aplicando. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. O senhor vê o exemplo aí, o senhor estava citando, eu estava vendo as fotos do bispo Rodovalho na biografia, né? O senhor vê como que ele e a bispa esteticamente mudaram, né? Mas se eu ver, o senhor deu um exemplo, o que é o sucesso dos quase 50 anos, né? O bispo teve bigode, costeleta, mas se eu ver, a vida com Deus é imutável. Prova é que hoje ele entra numa live e dá um show, faz live, entra no YouTube, ele vai dá um show com 65 anos de idade. Então ele dá um show e tudo quanto é o youtuber da vida aí. Ou seja, ele sabe viver a geração. Mas por quê? Porque leva a Deus em todas as gerações. Deus o guia, Deus vai na frente. É esse o segredo, né? Não importa a geração que você viva. Entenda que Deus está te orientando, te conduzindo, trazendo discernimento, sabedoria, e vamos seguindo em frente. Tem coisas boas nessas gerações, né? Novas, muito boas, mas tem que estar uma vida com Deus. Sempre. É fantástico, isso está fechando, mas eu queria enfatizar isso que o bispo colocando, gente, porque assim, o bispo ele tem essa qualidade, que é ver tudo, o lado bom de tudo. Né? O bispo Jair sempre tira algo bom, né? O exemplo dessa geração. E o senhor me fez lembrar exatamente disso, porque assim, Leandro é filho de nordestino. Os tios dele falam para ele, os primos, menino, você vai lavar vasilha, você vai fazer isso, é coisa de mulher, né? Fala é assim. E assim, se não fosse a palavra de Deus, essa mudança, né, dessa geração, a palavra entrando, eu, por exemplo, eu só consegui me manter ministerialmente com crianças pequenas porque o Leandro ficava com as meninas para me pregar.
Então, assim, ele não falava, agora você vai cuidar dos meninos, que era típico dos nordestinos, né? Então, assim, desde que a gente teve crianças, por mais que veio os desafios, uma das coisas que eu vejo, assim, que é exatamente fruto dessa geração, que, assim, também eles dão conta disso, e a palavra de Deus que consegue entrar nessas novas famílias e transformar, eu consigo, a mulher também consegue ser mais participativa no ministério, né, Com certeza. profissionalmente. Se eu quero estudar, o Leandro me ajuda, né, ele quer que eu participe, ele me ajuda a participar, né, brigando ou não, mas a gente tem que fazer o serviço de casa, que eles não têm que gostar, né, mas faz, né, se tiver que fazer. Então, isso, assim, é maravilhoso, gente. Né? A gente tem que aprender a ter esses olhos bons, né? Igual o bispo, vendo a qualidade, né? As características boas. E como os bispos falaram, né? É a palavra que é eterna, trabalhando em nós em todo o tempo, né? Nós temos alguns minutinhos finais, bispos e bispos. Se vocês tiverem alguma outra coisa, bispo, se quiser falar para nós. Não, tem uma pergunta que você não fez, mas eu quero falar sobre filhos. Dos filhos. Eu só posso agradecer a Deus que eu tenho filhos maravilhosos. Meus filhos nunca me deram trabalho em relação à igreja. Pouquíssimo trabalho. Se falar que é trabalho, até exagero. Todos os meus 2 filhos são uma graça, são de Deus, têm um coração muito bom, são muito educados, muito assim, estão muito assim junto conosco no ministério. Mas a dica que eu quero dar é o seguinte, que você precisa respeitar os seus filhos, a fase que eles estão passando, sempre. E às vezes, quando a gente é líder, e a igreja parece que tem uma certa exigência disso, de querer que os filhos de bispos sejam exemplo, que os filhos de pastores sejam pastorzinho. E isso faz muito mal para essas crianças. E uma das coisas que eu acho que nós acertamos com os nossos filhos é que nós nunca exigimos deles que eles fossem nas mesmas, em tudo que a gente ia, ou, né, fazer tudo que a gente tem que fazer, ou ser exemplo em tudo. A gente sempre respeitou o tempo deles. Respeitamos tanto que os meus filhos nunca... Eu falo assim, eu fico admirado com criança que a mãe põe no colo e fica assistindo culto com a criança. Porque os meus filhos nunca sentaram para assistir um culto na vida. Nunca. Nunca. Que paz que a senhora me dá de ouvir isso. E eu nunca exigi isso. Eu nunca exigi isso deles. Então, eles são muito agitados. Até hoje, eles são agitados. A Annelise assiste culto vendo coisa no WhatsApp. E, às vezes, eu chamo a atenção dela e falo assim, eu sei tudo que você falou. Porque ela é uma geração diferente. Eu sei tudo que você falou. Então, mas eu nunca assim, obriguei eles a ir para a igreja. Obriguei eles ter que ter líder ou ter que ter uma célula. Não. Tudo foi no tempo deles e tudo fluiu bem. Né? Lógico que debaixo de oração, debaixo de muita educação, e eu acho que também o que ajuda muito debaixo de exemplo, né? Porque mais do que você falar é dar exemplo. Então, o nosso exemplo, acho que arrastou eles, e eles estão bem encaminhados, sabe? Então, eu acho que o caminho no casamento é muito importante isso, porque os pais passam muito conflito com os filhos, saber lidar, né? E aí, o que eu faço? Na igreja eu exijo que ele fique assistindo, mas eu vejo mães e pais falando assim, a criança tem 1 ano e meio e a criança fica quieta no culto. Não vai ficar nunca. E você vai acabar forçando algo que não é natural. E aí a criança toma raiva daquilo, né? Então nós nunca forçamos nossos filhos a nada. Sempre deixamos eles fazerem escolhas, mas sempre conscientes. Sempre consciente do mundo espiritual, uma coisa muito importante que eu falo demais para o Túlio e para a Annelisa. Eles têm consciência do mundo espiritual a tal ponto que a Annelisa, hoje, ela gosta de guerra espiritual. Olha, a Annelisa tem olhos abertos para o mundo espiritual. Aí, pessoal. Porque muitas coisas não adianta você falar, você tem que orar. E aí Deus abre os olhos deles. E se Deus abrir os olhos deles, você não precisa falar mais nada. Né? Então, muitas coisas que a gente corrigiu, a gente falava do mundo espiritual para eles, né? Corrigindo a palavra, ensinando a palavra, e eles têm plena consciência hoje, né? E hoje eles já são, o Túlio é jovem, eles é adolescente, mas as escolhas que eles têm feito muito bem, sabe? Eu louvo a Deus por isso. Eu creio que todos os dois estão muito bem encaminhados, tanto em Deus quanto na vida profissional, e quanto na vida ministerial. Todos os dois amam a Deus, têm um coração em Deus, sabe? Eu acho que queria só contar isso para vocês. Amém.
Gente, tá caindo. Na Bispos, reta nós final. queremos agradecer os senhores. Beijo. Muito, muito obrigada, gente. Benção, Que benção. maravilha, Vocês né? são muito modernos. Cabeça boa demais.